Olá, bem-vindos. Nesse momento iremos tratar de forma mais profunda o CONAMA 237. O nosso enfoque nesse momento vai ser o processo, o procedimento de licenciamento ambiental. Um ponto, um quesito que chama muita atenção, é muito requisitado e é muito necessário, tanto para quem trabalha na parte jurídica quanto na parte técnica. É muito importante conhecer muito bem o CONAMA 237 de 97. Sim, sei que nós tratamos juntamente, na aula anterior, juntamente com a LC 140. Mas nesse momento iremos tratar ponto a ponto do CONAMA 237 para poder esmiuçar. Claro, não temos a intenção aqui, de forma alguma, exaurir todo o processo de licenciamento. Uma situação que seria muito desgastante e inviável, considerando que tem uma série de processos, procedimentos, conforme a atividade, conforme o porte do empreendimento e conforme cada estado dentro das suas resoluções. Então, vamos buscar nos aprofundar ao máximo dentro da parte mais geral possível, tá certo? Então, seguindo aqui o CONAMA 237, o artigo 1º ele já inicia com definições, com conceitos. O que é licenciamento ambiental, o que é licença ambiental, o que são estudos ambientais e impactos ambientais regionais. Esses três primeiros são muito importantes para a gente ter noção do que estamos tratando, do que iremos tratar, do que iremos ver. Não esquecendo, o licenciamento e tanto a ideia do impacto quanto a própria licença é uma ideia de um bem-estar, de um controle estatal, de um controle, de um equilíbrio para o nosso meio ambiente, do que é possível, do que não vai ter um impacto tão grande, tão desmedido, que vai garantir, conforme o artigo 225 da Constituição Federal, garantir um ambiente ecologicamente equilibrado para gerações presentes e futuras. Isso é muito importante. Seguindo aqui, o artigo 3º, ele cita, pulei de propósito o segundo, mas o artigo 3º, ele fala sobre o EIA-RIMA, é o Estudo de Impacto Ambiental. Esse estudo, ele é trazido quando é de alto impacto, conforme consta no artigo. A licença ambiental para o empreendimento e atividades consideradas de efetiva ou potencialmente causadoras de significativa degradação do meio que dependerá de prévio estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto sobre o meio ambiente, o RIMA, ao qual dar-se-á publicidade, garantida a realização de audiências públicas quando couber, de acordo com a regulamentação. É importante, o EIA-RIMA ele é trazido apenas quando é um grande impacto. Então, em pequenos, porque o EIA-RIMA é um estudo muito aprofundado, tanto ambiental, jurídico, técnico e social. Qual é o impacto que vai ter na sociedade com aquele empreendimento, seja de ruído, seja de poluição, seja de empregos. Todo o estudo ele é apresentado e colocado a público para ser analisado pela sociedade local para ver se aprovam ou não aquele empreendimento naquela região. O artigo 4º fala um pouco das competências do IBAMA e assim ele segue. Da mesma forma, o artigo 5º, que fala das competências dos estados, o que compete ao IBAMA no artigo 4º, o que compete aos estados e ao Distrito Federal no artigo 5º. Isso é interessante, muitas vezes se nos deparamos com aquela situação, quem é que licencia? Quando licencia? Quem é o município? Quando é o estado? Quando é o IBAMA? Prestemos atenção aqui, tanto no 4º, 5º e o 6º, que fala, compete ao órgão ambiental municipal, ouvidos os órgãos competentes da União, dos estados ou Distrito Federal, quando couber o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades de impacto local e daqueles que lhe forem delegados pelo Estado por instrumento legal ou convênio. Gostaria de salientar aqui um ponto. Impacto ambiental local é um termo muito polêmico, porque todo impacto vai ser local. Então,
independente se vai ser vai ser licenciado pelo Estado ou pelo município ou pela União através do IBAMA, o impacto ele é local. Então a definição de local aí vai variar conforme o porte e vai variar conforme o potencial poluidor dele. Então é isso que vai definir, porque local, convenhamos, todo o impacto acaba sendo, né? No artigo 8º, ele fala das três licenças base que nós temos, que é a LP, a LI e a LO. A LP, licença prévia, é para o estudo, para o planejamento preliminar, prévio, antes de se colocar em empreendimento. É colocado, é estudado, é visto a possibilidade, qual é o impacto que irá gerar, o que vai acontecer. Então é isso que é estudado, é isso que é licenciado, é isso que é visto. Na LI, na de instalação, é como vai ser instalado o impacto daquele empreendimento sendo instalado daquela forma, naquele momento, naquele local. E a LO é de fato a instalação, a operação, da atividade que está sendo licenciada. O que vai gerar, qual é o impacto para a região, qual é o impacto para o meio ambiente, tanto para a fauna, para a flora, isso principalmente na LI, mas também na LO. Aí sim, já mais marginalizado às margens do empreendimento. Isso tudo é visto nessas três etapas. Eu digo três principais, por quê? Porque são as únicas? Não, não são. O artigo 9º nos informa isso. O CONAMA definirá, quando necessário, licenças ambientais específicas, observadas a natureza, características e peculiaridades da atividade ou empreendimento e ainda a compatibilização do processo de licenciamento com as etapas de planejamento, implantação e operação. Então, poderá ter outras etapas, outras licenças que antecedem ou fiquem entre elas as licenças desses padrões, a LP, LI e LO. O artigo 10, ele traz o procedimento. Isso aqui é muito importante, porque muitas vezes não sabemos como é o trâmite, como corre a nossa solicitação de licença, não é? Então, no artigo 10 do CONAMA 237/97, nos informa como vai ocorrer. Definição pelo órgão ambiental competente, se vai ser o município, se vai ser o Estado, se vai ser a União. 2. Requerimento da licença ambiental pelo empreendedor, acompanhado dos documentos, projetos e estudos ambientais pertinentes, dando-se a devida publicidade. Isso é muito importante. 3. Análise pelo órgão ambiental competente, integrante do CISNAMA. Não esqueçam quais órgãos fazem parte do CISNAMA, nós já vimos isso. Dos documentos, projetos e estudos ambientais apresentados e a realização de vistorias técnicas, quando necessárias. É a apresentação de documentação da viabilidade do empreendimento. 4. Solicitação de esclarecimentos e complementações pelo órgão ambiental. Muitas vezes acontece de ser insuficiente esses dados, ser insuficiente o que foi apresentado e precisa de novas complementações, de informações extras que o órgão ambiental competente vai solicitar. A emissão e o parecer técnico conclusivo, quando couber parecer jurídico. O 8, diferimento ou indeferimento do pedido de licença, dando a devida publicidade. Interessante, seguindo esse ciclo, seguindo esse caminho, é o que corre as nossas licenças ambientais. 11. Os estudos necessários ao processo de licenciamento deverão ser realizados por profissionais legalmente habilitados, às expensas do empreendedor. Então, precisará sim ter um técnico, precisará sim ter alguém para assinar a ART, precisa ter algum responsável técnico para assumir os projetos e todas as análises técnicas necessárias
para cada empreendimento. Não podemos falar aqui um X, Y, porque são diversas atividades, vai da mineração à indústria, então é difícil dizer quais técnicos em si, mas vai de geólogo, biólogo, engenheiro ambiental, engenheiro civil, depende da atividade, depende do empreendimento. 12. O órgão ambiental competente definirá, se necessário, procedimentos específicos para licenças ambientais, características e peculiaridades da atividade de empreendimento e ainda a compatibilização do processo de licenciamento com as etapas de planejamento, implantação e operação. Tudo tranquilo, né? A gente entende que vai precisar, se necessário, de mais informações de procedimentos específicos em relação a essas atividades. Poderá, esse aqui eu gostaria de chamar a atenção, o parágrafo 2º do artigo 12, poderá ser admitido um único processo de licenciamento para pequenos empreendimentos e atividades similares, normalmente chamadas de LU, licença única, e vizinhos para aqueles integrantes de planos de desenvolvimento aprovados previamente pelo órgão governamental competente, desde que definida a responsabilidade legal pelo conjunto de empreendimento ou atividades. Seguindo aqui, nós temos os prazos no 14º, que é interessante sabermos aqui o prazo para a emissão de licença. Vou até ler. O órgão ambiental competente poderá estabelecer prazos de análise diferenciados para cada modalidade. Não há um padrão, é isso que ele nos diz. Não há um padrão de prazo. Não é todos seguirão 6 meses, todos seguirão 5 meses. Depende do empreendimento, depende da licença, do que está sendo pedido. Aqui no artigo 15º, o empreendedor deverá atender à solicitação de esclarecimentos e complementações formuladas pelo órgão ambiental competente dentro do prazo máximo de 4 meses a contar do recebimento da respectiva notificação. Respeitem os prazos, é essencial. Se o órgão ambiental falou 4 meses, não é 4 meses e um dia, é 4 meses. São 4 meses, perdão. Então, atender os prazos de cada resposta, de cada estudo, de cada solicitação é importante para a emissão, aí sim, em tempo viável, em tempo que não haja um dano ao empreendimento, aconteça. Então, respeitar os prazos, tanto que estão a nosso favor, fora do órgão ambiental, quanto aqueles que estão com o órgão ambiental. Gostaria de salientar aqui também o 18º, quanto à validade das licenças. Mas quanto tempo dura, qual é a validade da minha licença? A licença prévia tem uma validade de 5 anos. A LI, a licença de instalação, tem a validade de 6 anos. E a licença de operação tem a validade máxima de 10 anos. Todos esses 3 períodos são máximos. Pode, dependendo do empreendimento, dependendo da atividade, pode ter uma variação. O que é interessante aqui, eu gostaria de salientar, é o próximo artigo, melhor dizendo, a licença prévia, a LP, a licença I, a licença de instalação, a LI, poderão ter prazos de validade prorrogados, desde que não ultrapassem os prazos máximos estabelecidos no incisos 1 e 2. Podem ser prorrogados, mas não pode estourar o prazo de 5 e 6 anos, respectivamente. O órgão ambiental, parágrafo 2º, o órgão ambiental competente poderá estabelecer prazos de validade específicos para a licença de operação de empreendimentos ou atividades que, por sua natureza e peculiaridades, estejam sujeitos a encerramento ou modificação em prazos inferiores. A LO tem uma variação maior, obviamente por motivos claros, né? Que é a ação, porque é o projeto fim, é a ideia fim do empreendimento. O parágrafo 3º, a renovação da licença de operação de uma atividade ou empreendimento, o órgão ambiental competente poderá, mediante decisão motivada, aumentar ou diminuir o seu prazo de validade. O artigo, pulando já o parágrafo 4º,
O artigo 9º, o órgão ambiental competente, mediante decisão motivada, poderá modificar as condicionantes e as medidas de controle de adequação, suspender ou cancelar uma licença expedida quando ocorrer. Inciso 1. Violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais. Respeitar as condicionantes. 2. Omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição da licença. Mentir na licença. Não, né? 3. Superveniência de graves riscos ambientais e da saúde. É muito simples, né? O artigo 20, ele fala: os entes federados, para exercerem suas competências licenciatórias, deverão ter implementados os conselhos do meio ambiente, com caráter deliberativo e participação social, e ainda possuir em seus quadros a sua composição profissionais legalmente habilitados. O que é interessante é que também aqui no CONAMA, o CONAMA 237, ele vai nos informar que existe uma licença simplificada, que em muitos lugares se chama de LAS, Licença Ambiental Simplificada, que é para pequeno porte com baixo potencial poluidor, que aí a emissão ela é mais rápida, tem um outro processo, aí sim mais direto, porque tem baixo impacto, é mais fácil a emissão e o risco ao meio ambiente é muito menor. Espero que nesse pequeno prazo, aí deu 16, 17 minutos, a gente possa ter uma visão um pouco melhor sobre como nós agimos, como os órgãos ambientais trabalham esses aspectos. Então, espero ter ajudado de alguma forma. Muito obrigado.